Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Filomeno e vim trazer um vídeo para você diferente hoje, uma reflexão que eu fiz, é, diferente dos vídeos que eu faço, mas desde já eu já agradeço a você. Peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like, porque esse vídeo é muito importante, é algo que a gente está vivendo agora, todos nós brasileiros e todos nós do mundo, do planeta Terra. Em Salmo 104, do 12 ao 13, Deus fala acerca da água, acerca da natureza. E é algo muito importante porque algo que foi criado por Deus e hoje em dia nós estamos vivendo um momento delicado, a falta de água. Eu estava vendo, pesquisando, que no mundo todo existe 98% de água salgada e 2,5% só de água doce, água potável e água que nós bebemos. O nosso país, o Brasil, ele é um país super abençoado e privilegiado, pois há uma grande quantia de água doce do planeta, se não me falha a memória, 12 a 13%, está aqui no nosso país, está também na América Latina, na América aqui, essa quantia de água doce. E aqui mesmo no Brasil, chamado dois lugares importantes, que são o aquífico de Guarani e o Alter do Chão, que são lençóis de água doce subterrâneo, que é uma grande quantia de água e é estimado que seja muito mais água do que toda a água que tem em alguns países da Europa. É algo importante, mas nós vivemos hoje uma crise hídrica muito delicada. A cidade que eu moro aqui é uma cidade do interior e nós estamos tomando água com bastante cloro, porque está sendo captada de outros lugares, né, pela falta de chuva. E existe também a alta da energia, porque não se tem água suficiente para rodar as turbinas e acaba se acionando as usinas hidrelétricas que fala, elétricas, né? Se não fala a memória. Então a conta de luz acaba subindo, a conta de luz acaba aumentando. Mas se a gente for ver bem no decorrer de tudo que isso que eu acabei de dizer, o próprio homem ele acaba maltratando a natureza e a natureza por si só ela vai devolvendo. É muito interessante isso, porque a gente vê que esses dias aqui na cidade onde eu moro, essa é uma cidade de Indaiatuba, região de Campinas. Hoje está um dia não muito quente, está um dia agradável, mas outros dias da semana esteve muito quente. Compensação, alguns dias atrás chegou a dar aqui no termômetro 3 graus, 4 graus, muito frio. Então tá meio que bagunçado as coisas, o clima está bagunçado pelo homem não respeitar a natureza, pelo homem não preservar a natureza. As chuvas, as estiagens da chuva, a gente vê que isso é um efeito do mau cuidado do ser humano pela natureza. E as consequências são isso: conta de luz cara, água maltratada, ou melhor, tratada, mas com bastante cloro, racionamento de água, grandes reservatórios em baixa, e isso é muito preocupante porque a gente sabe que a tendência é piorar. 98% de água, como já disse, é água salgada e 2,5% é água doce. Água no estado sólido e água também no estado líquido e no estado gasoso. A água ela se concentra nesses três níveis. As maiores geleiras que aí se encontram, esta água é água salgada. E as maiores reservatórios de água, como disse, aqui no Brasil tem um. Mas nós vivemos, vamos falar aqui a termo de Brasil, nós vivemos uma situação muito chata, que é a seca em alguns lugares do país. A seca ela tem, infelizmente, é feito aumentar o valor dos produtos, né? Porque acaba se não tendo aquela colheita desejada e acaba se repassando o preço, né, dos gastos que tem do investimento e acaba sobrando para nós os consumidores. Isto é óbvio que acontece porque tem que ser repassado os gastos e o consumidor que está lá, no fim de tudo, acaba assumindo ali o BO. Então, eu estava pensando numa grande solução, algo que a gente, como um brasileiro, alguém que ama a pátria, alguém que ama
o país onde nós nascemos, a gente tem que pensar alternativas, discutir, dialogar, né, para que a gente possa entrar. Eu sei que alguém vai ver esse vídeo, algum senador, algum deputado, algum cientista, algum responsável do departamento de água, o departamento de saneamento hídrico aqui do nosso país pode debater essa ideia, que eu creio que é uma ideia viável para o nosso país, de uma solução. Qual é a solução? Eu acabei de pesquisar que aqui no Brasil, graças a Deus, o ano passado começou a construir a primeira usina de dessalinização da água do mar. Olha que maravilha! E a intenção é de regar ali os locais onde existe a seca para o plantio, para a agricultura. Então a gente sabe que a nossa costa é imensa, tem vários estados que tem ali, que são banhados pelo grande mar e que tem, diante das leis, as leis internacionais, também das leis nacionais, da Constituição, o mar é nosso, a gente pode usufruir do mar, a gente pode aí usar do mar, dos seus recursos, né? Desde que não degrade, desde que não destrua, nós podemos fazer isso, é viável fazer isso, é algo que está disponível para nós, Deus deixou para nós e nós não estamos sabendo usar. Então tem uma grande oportunidade em toda a nossa costa litorânea do nosso país, vários municípios, várias cidades que podem usufruir. Como disse, o Ceará está aí com essa usina que não custou tão caro assim, mas foi viável para que venha fazer aí o irrigamento nas cidades que estão passando com necessidade pela seca. E a gente sabe que é possível fazer isso, é possível investimento, é possível destinar verbas para investir nesse setor, nessa área no nosso país. Quando houve a tsunami, algumas catástrofes internacionais, o povo faltou água para o povo. Vamos falar aqui do tsunami que aconteceu aqui não, lá na Ásia, há alguns anos atrás. Havia um navio que ele fazia o trabalho de dessalinização da água do mar e era transportado direto para as vilas para o povo beber água potável. Era diretamente ligado para lá para atender o povo, porque a água não tinha, a água estava barrenta, a água estava com sal, água poluída, né? Então não tinha como o povo beber. Então foi possível fazer isso. Eu vejo uma grande ideia, eu vejo uma grande oportunidade de o Brasil crescer nisso, fazer com que estas cidades venham seguir o exemplo do Ceará e construir ali usinas de dessalinização, assim como também é feito lá em Dubai, nos países que tem grandes desertos, como Israel também faz esse trabalho de um processo de irrigação, e algo que a gente sabe que é 98% que tem de água salgada, tem muita água e tem ainda o direito que nós temos de usufruir do mar, das águas do mar, águas nossas, águas nacionais, né? E a gente pode usufruir disso, é viável. Perdão, basta os políticos, os governantes debaterem essa ideia, conversarem, falarem entre si, que é possível vencer essa questão. E eu vou mais além ainda, desse trabalho de dessalinização, é possível criar grandes reservatórios para que a água possa também retornar doce, porque a gente sabe que existe um processo, como esse processo da dessalinização, que é um processo, segundo alguns estudiosos, é caro, né? É um processo que é caro, mas é viável para um país como o nosso, que tem condições. Eu acredito que o Brasil tem condições de construir algumas usinas aí com parceria, pode ser até fazer com uma parceria internacional, para ao longo da nossa costa brasileira, para irrigar os estados que passam pela seca, e também aonde eu quero chegar agora, levar a água, uma boa quantia de água do mar para dentro do país e construir grandes reservatórios, para esses reservatórios servirem de uma estratégia quando se há o estiamento, quando se acaba-se as chuvas, porque a gente sabe que a água que sobe, água que é evaporada, ela se condensa em nuvens e forma-se gotículas, que isso forma a chuva que cai
E se não tem água, não tem como fazer esse trabalho de evaporização. Então é algo viável. É como acontece, como eu acabei de dizer no começo do vídeo, quando os grandes reservatórios estão em baixa, quando as grandes usinas também não têm o volume certo para que as turbinas venham ser acionadas, aciona-se ali as usinas elétricas, né? As usinas que são ali abastecidas com combustível, e aí sobe mais a conta de luz do cidadão. Então seria um plano B. Como é o plano B na energia, e pode ser um plano B também para fazer com que haja o retorno das chuvas. Grandes reservatórios, é possível fazer isso. É possível até ir mais além ainda, como essa água, alguns reservatórios de algumas usinas, essa água, algumas águas não são voltadas para o consumo, mas somente para gerar energia. Pode-se fazer essa ponte de transpor essas águas para dentro dos reservatórios. Elas podem vir, diante desse processo, elas podem ser tratadas, dessalinizadas e jogadas nesses reservatórios, e esses reservatórios vão servir para que a água se evapore no sistema tradicional da natureza, que ela se condense e forme chuva. Isso ajuda muito do nosso ecossistema, isso vai ajudar bastante na nossa biodiversidade, vai ajudar muito na nossa natureza, no ecossistema, e tudo isso diante da lei, tudo isso diante da conformidade. É possível fazer isso, eu acredito muito que é possível reverter. Basta ter coragem, basta ter investimento, ter planejamento e muito debate de políticos sérios, de homens que amam a pátria e que olham para isso. Eu creio que o homem que criou eu creio que teve ajuda do governo, também o governo ajudou o governo brasileiro para que esta usina fosse construída. É necessário, porque, gente, nós investimos muito, o Brasil investe muito através da Petrobras e domina essa tecnologia de perfuração em alto mar, e a gente pode se tornar um grande pioneiro nessa tecnologia de usinas de dessalinização pela nossa costa brasileira. Eu acredito que isso daria um salto na economia, daria um salto na preservação da natureza, e o ecossistema do Brasil mudaria por completo. Eu acredito que isso é possível. Esta é uma das soluções que eu vejo para a grande seca que vira e mexe acontece em nosso território. Ela sempre vai acontecer. Vai ter momentos de muita chuva, vai ter momentos de estiagem, e quando tiver esse momento, essas usinas vão estar prontas para serem usadas e para regar a terra e também o interessante, gerar emprego, acabar com a fome, porque o produtor vai ter como produzir, vai ter como plantar, o gado vai ter pastagem, e tudo vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então, este é o comunicado que eu faço, acreditando que um dos caminhos serão usinas de dessalinização pela nossa costa litorânea. Um beijo em todos, fique com Deus com esse vídeo diferente, porque eu senti de Deus de fazer esse vídeo para que você saiba o quanto é importante nós conversarmos e acreditar que nada está perdido, que há solução para tudo. Um beijo, fique com Deus e compartilhe esse vídeo.